A paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus seja com sua vida, com sua família, em nome de Jesus. Nós temos, ao longo dessas últimas semanas, estudado as grandes promessas do Senhor. E a cada terça-feira nós somos impactados com uma promessa diferente. E como isso serve de alento, de conforto às nossas vidas. Como é bom meditar na palavra de Deus. É por isso que o salmista, ele tem, dentre os salmos, um capítulo todo, que é o maior capítulo da Bíblia, que é o salmo de número 119, todo voltado à excelência das escrituras sagradas, do ensino da palavra de Deus. E como é bom meditar na palavra do Senhor. A cada dia nós somos instados, nós somos exortados a ler a Bíblia Sagrada. Infelizmente, a nossa geração é uma geração que não tem dado a atenção devida, necessária, ao estudo da palavra de Deus. Estamos envoltos em um ativismo tamanho, e às vezes outras coisas acabam tomando lugar da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas precisamos priorizar, precisamos dedicar um tempo a meditar nas Sagradas Escrituras. Precisamos ouvir Deus através da sua palavra. E é isso que queremos nos dispor a fazer nessa noite. Eu quero aproveitar também, e pedir a você que está nos acompanhando aí no YouTube, que vai ter a oportunidade de ouvir essa mensagem, para que você possa se inscrever no nosso canal. Você vai encontrar numa playlist diversos assuntos e poderá então acessar o link de diversas mensagens e compartilhá-las com os seus amigos. Amados, como é maravilhoso a gente poder semear a palavra de Deus, encaminhar a palavra do Senhor a outras pessoas. Nós, na verdade, com isso também cumprimos o ID de Jesus, de levar a palavra do Senhor àqueles que precisam, que carecem das Escrituras Sagradas. E aí, depois de você inscrever-se no nosso canal, aciona lá o sininho, que é para que toda vez que houver uma nova postagem de mensagem, você ser comunicado e poder estar meditando na palavra de Deus. Deixe o seu like, os seus comentários e, claro, esteja participando da obra da boa semeadura, de levar a palavra de Deus através também das mensagens do nosso canal no YouTube. Como nós falamos no início, nós estamos na série As Grandes Promessas de Deus. E nessa noite, o tema da nossa mensagem é a resposta de Deus ao fracasso. E falar de fracasso é algo que geralmente traz desconforto, deixa as pessoas apreensivas, principalmente porque nós nos lembramos de situações embaraçosas em que não alcançamos os alvos estabelecidos, onde nos sentimos fracassados por não termos obtido êxito em uma determinada tarefa. E como consequência, as pessoas se sentem frustradas, decepcionadas consigo mesmas. Mas o que é o fracasso? Precisamos saber qual o seu significado e como podemos fazer para superar o fracasso. O dicionário diz que fracasso é o estado de não alcançar o seu resultado planejado, ou de não conseguir obter o desejo esperado. É algo que você idealizou realizar, que você buscou obter, mas ao final você não conseguiu. Tem até um ditado popular que diz assim: é como remar, remar, remar e morrer na praia. Quando isso acontece, queridos, quando acontece o fracasso, a resposta natural, o sentimento que passamos a ter é de tristeza, é de dor. E a dor do fracasso pode, algumas vezes, até mesmo ser pior que a dor física. Para cada fracasso na vida, como por exemplo, perder o emprego, ser reprovado na escola, perder um ente querido para uma situação inusitada, como por exemplo uma traição, ser rejeitado por alguém, tudo isso desenvolve um peso social de pressão, de cobrança, e faz com que você se sinta inferior aos outros, menos inteligente, menos habilidoso, menos bonito. Hoje, nós vivemos debaixo de uma gestão de resultados. O padrão de sucesso é cada vez mais
intenso sobre os nossos ombros. O modelo de beleza imposto pela sociedade leva muitas pessoas ao desequilíbrio emocional, desenvolvendo um sentimento de impotência e medo. Muitos se veem reféns do fracasso, por não atingirem o sucesso esperado ou o sucesso que a sociedade ou que o padrão desses dias impinge para nossas vidas. A nossa sociedade, queridos, não recompensa a derrota. E nós não vamos ver pessoas falando sobre seus fracassos. Por outro lado, as pessoas adoram histórias de sucesso. Daí a multiplicação dos chamados pregadores coxas e mensagens açucaradas, aonde se afaga o ego daqueles que a escutam. Porém, há pessoas que não conseguem superar as cobranças por vitória. Tem pessoas que sentem-se esmagadas pelo peso da derrota. Em meio aos seus fracassos, caem em depressão, mergulham profundamente no isolamento e acabam por anular os seus sonhos. Deixam de ter a perspectiva da luta. Como se diz, entregam os pontos. É como que você, antes de findar o jogo, já não acredita que possa reverter o resultado. Será que há uma saída? Será que as mensagens positivas e de autoajuda são a solução para o fracasso? Será que há uma resposta bíblica para isso? Seria Deus o culpado de você se sentir fracassado? Por que você ainda está sofrendo com o peso do fracasso? Quando essa dor vai acabar? Onde está a tua esperança? Onde está a tua prosperidade? Amados, às vezes o plano de Deus inclui um resgate milagroso. Às vezes Deus vai nos tirar de situações adversas, questões ligadas à saúde, aonde nós não tínhamos mais perspectivas de uma cura. Deus vai nos resgatar, às vezes, no fundo do poço, quando os nossos negócios estão indo à bancarrota. Mas também, queridos, às vezes o Senhor nos deixa ficar mais fortes em meio às dificuldades. Às vezes nós passamos pelas provações para nós sermos fortalecidos também no nosso relacionamento com o Senhor. Deus sabe tudo e tem autoridade sobre tudo que foi, é e está por vir. Ele não fica surpreso com nada e, de fato, Ele tem um plano para cada um de nós. E mesmo que ainda venhamos a cometer erros e pecados, e vamos cometê-los, Deus declara que ainda tem coisas boas guardadas para aqueles que o amam. É isso que a gente lê lá em Romanos 8, 28. Esse é o cuidado de Deus, apesar dos nossos erros e falhas. No livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, e eu quero convidá-lo a abrir nessa passagem bíblica, nós encontramos uma das promessas mais conhecidas das Sagradas Escrituras, e que traz uma abordagem singular, a resposta de Deus ao fracasso. Diz assim o texto sagrado: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos, talvez alguém já tenha recomendado esse versículo quando você passava alguma crise. Talvez um amigo muito próximo, um irmão muito chegado, tenha dito assim: olha, medita lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11, porque você vai ver o cuidado de Deus para com você, apesar da luta que você está atravessando. Certamente, queridos, esse é um versículo bastante popular. Ou até mesmo você já tenha recomendado essa passagem para alguém. Mas para falar acerca dessa tão grande e importante promessa, é bom nós conhecermos um pouco sobre o momento em que ela foi proferida e escrita pelo profeta Jeremias. É importante a gente conhecer o contexto em que se deu essa declaração de Deus para o povo. Esse versículo, queridos, ele foi originalmente uma promessa ao povo de Israel.
Aquele povo foi retirado à força da sua terra, Jerusalém, por Nabucodonosor, o grande império babilônio, conquistou Israel. Eles foram arrancados de tudo o que eles amavam, eles foram levados ao exílio, eles foram forçados a saírem de suas casas em Jerusalém para a Babilônia, foram levados ao cativeiro, escravizados, perderam tudo o que tinham, suas terras, seus bens, animais, produção agrícola, perderam a liberdade, perderam suas famílias, estavam passando por um tempo de grande calamidade. Essas pessoas queriam desesperadamente um fim imediato do seu sofrimento. Talvez essa seja a sua realidade também aqui nesta noite. Você esteja olhando para a sua vida e só vê dificuldade, luta, provação. Você se sente desesperado. Assim estava o povo de Israel, em meio à calamidade. Eles não conseguiam enxergar luz, eles só viam escuridão. Todos os sonhos e esperanças do povo de Israel foram esmagados. Aquele povo que olhava para as glórias do passado, sobre o reinado de Davi, sobre a opulência de Salomão, agora estava sendo levado para o cativeiro, tolhido da sua liberdade. E aí eles se perguntavam, como Deus poderia ter deixado tudo isso acontecer? Se nós somos o povo de Deus, como nós chegamos a essa situação? Eles se perguntavam se Deus havia se esquecido deles. Queridos, o Senhor não havia esquecido ou abandonado o seu povo, mas apesar daquele povo estar cativo na Babilônia, o Senhor exorta o povo a crescer, mesmo estando no sofrimento. O sofrimento seria uma oportunidade de crescimento, e não algo a trazer o seu fim, o seu extermínio, mas seria uma oportunidade deles aprenderem e deles valorizarem o relacionamento com Deus. Às vezes, amados, as provações que nós passamos, agem nas nossas vidas também, da mesma forma como aconteceu com Israel, para nos ajudar a compreender o valor das coisas que nem sempre nós valorizamos no dia a dia. E naquele momento, Deus traz a sua mensagem, e a sua mensagem é que Deus tinha um plano de esperança incrível. Porém, primeiro Deus pediu a essas pessoas para ficarem onde estavam, elas que sonhavam em voltar para Jerusalém, elas que desejavam voltar para as suas terras, e Deus vai dizer assim, ainda não, permaneçam onde vocês estão, cresçam, sejam exemplos do meu amor a esse povo que lhes conquistou. E é isso que a gente vai ver nos versículos 5 a 7 e no versículo 10 desse mesmo capítulo. Deus determinando ao povo para permanecer. E essa permanência não era por alguns dias. Talvez alguns pudessem dizer, Senhor, tudo bem, a gente pode até ficar aqui, mas que seja por alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Mas Deus diz, por 70 anos vocês vão permanecer no cativeiro. Queridos, que noite longa para o povo de Israel. Talvez assim esteja a noite de tribulação na sua vida. Você olha e não consegue enxergar o novo dia, você só vê a luta e o abatimento daquela noite. Mas a promessa do Senhor para você e para mim é que mesmo que o choro dure a noite inteira, a alegria vem pela manhã. Deus nem sempre fornece uma libertação imediata. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E aí você pergunta, mas por quê? Porque precisamos perseverar, até mesmo em tempos difíceis, para nos tornarmos mais fortes e crescermos na fé. Assim como aqueles israelitas, nós também podemos ser convidados a perseverar em tempos difíceis, porque é parte do plano de Deus para nos ajudar a crescer, a desenvolver. Às vezes nós recebemos talentos de Deus e fazemos como aquele homem que recebeu o talento do Senhor e o enterrou.
Nós não temos feito os talentos que o Senhor nos tem colocado em nossas mãos multiplicar. E aí começamos a querer como que justificar: Senhor, tu sabes, são muitas as lutas, o meu trabalho, a minha escola, a minha família, a igreja. Eu não tenho tempo, não dá para ser fiel, as contas estão chegando, os cobradores batem à minha porta. Queridos, nós também podemos fazer parte do plano maior de Deus para trazer as pessoas para Cristo. Assim como o povo de Israel foi chamado a permanecer na Babilônia, e por 70 anos eles precisaram fazer diferença naquele lugar, dando testemunho de um povo de Deus, nós aqui estamos também. Nós não sabemos o tempo da nossa peregrinação nesse mundo, mas enquanto aqui estivermos, precisamos ser sal, precisamos ser luz, precisamos levar as boas novas de salvação, fazer diferente desse mundo em trevas. É muito cômodo, queridos, crescer, ser vitorioso, ter sucesso, quando tudo está favorável, quando não há dificuldade. Contudo, Deus nos exorta a crescer, mesmo em circunstâncias de sofrimento e dor. E aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas isso é possível? É possível crescer no deserto? O deserto é um local insípido, seco, estéril. Mas é interessante, queridos, que até no deserto há vida. Eu gosto muito daqueles documentários de animais. E você, se tiver a oportunidade de assistir algum documentário sobre o deserto, você vai ver que até mesmo no deserto, os animais se adaptaram para sobreviver. Nós encontramos dificuldades, e às vezes não precisamos nem passar pelo deserto, e já começamos a reclamar, a murmurar. Precisamos, amados, entender que só há um jeito de vencermos os desertos da nossa vida, só há um modo de vencer o tempo de esterilidade do nosso viver, e é submetendo-nos à vontade do Senhor, é nos submetendo à sua palavra, é nos submetendo à sua vontade. É certo que na vida, nós passamos por uma série de situações que nós não gostaríamos de passar. Quem é que quer adoecer ou ver um ente querido doente? Quem é que quer perder o seu emprego? Quem é que quer passar por uma crise violenta no seu casamento ou com os seus filhos? Ninguém quer. A gente quer que a nossa vida seja tranquila, que não tenha percalços, que a gente possa olhar e ver um mar de tranquilidade. Mas a vida não é assim. Tem ondas que se abatem contra a nossa embarcação, tem ventos fortes que procurarão virá-la, mas a palavra do Senhor é: aquieta-te. E diante da palavra do Senhor, quer seja o vento, quer sejam as ondas, elas se aquietarão, porque é o Senhor Todo-Poderoso que ordena. É isso que nós precisamos entender, a necessidade de confiar no Senhor. O pensamento de Deus, queridos, em relação a nós, é pensamento de paz, de prosperidade, de crescimento e não de mal. Isso é mais do que suficiente para nós termos esperança. Deus tem os melhores projetos, os melhores planos para a sua vida. Nós precisamos crer e suportar a provação, trabalhar e visualizar um futuro glorioso no Senhor. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas se os planos de Deus são bons, se os planos de Deus são maravilhosos, por que eu continuo na peia, sofrendo, nessa luta? Ah, amados, aí se a gente pudesse se reportar a irmãos em Cristo, que estão lá na África, lá no Sudão, sendo perseguidos por causa do Evangelho, presos, sendo torturados, e a gente aqui, tendo liberdade de cultuar o Senhor, de levar a nossa Bíblia, abraçado com ela, de poder pregar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, a gente valorizaria cada minuto, apesar das lutas que nós passamos.
Infelizmente, a nossa tendência é olhar para os nossos problemas e termos um sentido de autocomiseração, porque achamos que somos os mais miseráveis homens, e não por conta do pecado, mas por conta da luta que estamos vivendo. É certo que nós enfrentamos situações difíceis hoje, mas a palavra de Jeremias, no capítulo 29, verso 11, nos traz um conforto. E esse conforto, queridos, não é apenas uma promessa de nos resgatar imediatamente de dificuldades ou sofrimentos. A palavra de Jeremias não é que você vai ser blindado dos problemas, que você não vai sofrer lutas e perseguições, não. Mas a promessa de Deus é que tem um plano para nossas vidas, e independente da nossa situação atual, o Senhor tem cuidado de nós. Ele pode trabalhar através dessa provação, para nos fazer prosperar e nos dar esperança e um futuro. A nossa maior esperança não é que nós vamos ter conquistas financeiras nesse mundo. Amém, glória a Deus se assim você conseguir. A maior vitória nesse mundo não são as viagens que você possa realizar. Amém, se você viajar, lembre-se do pastor também. Mas, queridos, a maior vitória que nós teremos nesse mundo é saber que nós não pertencemos a Ele. Aqui nós estamos de passagem, nós temos a glória, a eternidade na presença do nosso Deus. Essa é a maior esperança para a igreja, essa maior perspectiva para todo cristão. Os cristãos, queridos, podem se confortar em saber que Deus promete estar em todas as situações, por mais difíceis que sejam, para nos ajudar. Ele não vai nos livrar das lutas, das provações, mas Ele vai estar conosco em todos os momentos. É por isso que lá em Jeremias capítulo 29, versos 12 a 14, nos é dito: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Isso é promessa maravilhosa para a nossa vida. Saber que nós podemos orar ao Senhor e que Ele nos escuta. O seu ouvido não está tapado, a sua mão não está encolhida, mas Ele ouve e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e nos dá o livramento no tempo determinado. É exatamente por saber que o Senhor nos ouve, queridos, que é registrado aqui em Jeremias 29, 11, essa grande promessa de Deus: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa era a realidade do povo de Israel. Não foi num período de bonança, não foi num período de fartura, não foi num período de paz, mas foi entre a provação, a perseguição e o cativeiro que eles ouviram essa promessa de Deus. E o que Deus está te dizendo nessa noite é que Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E assim como Ele foi com Israel para dar o livramento no tempo devido, o Senhor também te concederá a vitória no tempo certo. Mas há 3 verdades, queridos, que nós gostaríamos de enfatizar nessa noite, a partir dessa passagem. A primeira delas: Deus pensa em nós. Diz aqui o início do versículo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Essa, queridos, pode ser a declaração mais importante que nós podemos já ter ouvido. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Ele pensa em você, Ele tem planos para você, Ele sabe quem somos e onde nós estamos, e nem por um segundo nós estamos perdidos ou esquecidos. Deus nos conhece. Esse sentimento de pertencimento, acredito eu, levou o salmista a declarar no Salmo 139, que ainda substância informe do ventre de sua mãe, o Senhor conhecia todos os seus dias. Diferentemente, queridos, nós nem sempre pensamos no outro. Nós esquecemos aniversários, datas importantes. Um amigo me disse certa vez que esqueceu a data do Dia das Mães, até chegar aquele dia.
E logo cedo, então, ele correu pela manhã e foi a uma floricultura em busca de um cartão e flores. E ali encontrou a floricultura lotada por outros homens que também tinham esquecido o Dia das Mães. Nós somos assim, somos muito esquecidos. Eu lembro que no meu primeiro ano de casado, eu estava no aniversário do meu sobrinho. Eu não entendi que a minha esposa estava com a cara desse tamanho para o meu lado. Eu disse, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu lavei a louça, que eu lembro. Fiz todo o meu dever, porque que ela tem. Aí foi que a minha irmã me deu o toque. Tu deu de presente o que para a Osana? Eu disse, era aniversário dela. No mesmo dia do aniversário do meu sobrinho, eu comprei o presente do meu sobrinho, porque ela me lembrou, e não comprei o presente dela. E não comprar presente para a esposa no dia do aniversário dela, meu irmão, é assinar um atestado de óbito. Pense, uma semana para se reconciliar, porque cada dia teve um presente diferente, porque senão o negócio não dava certo. Infelizmente, queridos, às vezes nós somos assim, nós esquecemos facilmente do outro. E o interessante é que a maioria de nós é melhor em lembrar das coisas ruins. E aí quando a gente briga, tu lembra daquele dia, aquilo que tu me disseste? A outra pessoa, o que foi que eu falei? Já falei tanta coisa. Mas a gente guarda aquilo que nos magoou, aquilo que nos chateou. Nós não lembramos daquilo que foi bom, daquilo que o outro fez de positivo, mas aquilo que nos machucou, que foi negativo, a gente arranca lá do baú de 10, 15, 20 anos atrás. Infelizmente nós somos assim. Nós fazemos questão de remoer as coisas ruins e negativas que nos afligiram, principalmente para apresentar a outra pessoa. Amados, é fácil focar nas falhas, é fácil focar nos erros daqueles que estão próximos a nós, mas não é isso que Deus faz conosco. O Senhor diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 17, dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. O diabo talvez chegue para você e vai dizer assim, você está lembrado do que você fez ontem? Você está lembrado do que você fez um ano atrás? Você lembra aquele pecado que você cometeu? E aí você vai dizer para ele, o Senhor disse para mim, que dos meus pecados e iniquidades, Ele não se lembra mais, porque eu me arrependi e pedi o seu perdão. Queridos, Deus esquece os nossos pecados, mas Ele se lembra de nós. Ele lembra das nossas necessidades, Ele lembra das lágrimas que temos derramado, Ele lembra das orações que temos apresentado diante do seu altar. Nós fazemos o oposto, nós esquecemos os nossos amigos, mas lembramos as suas falhas, os seus erros, as suas transgressões. Mesmo que Deus tenha o mundo inteiro para governar, Ele nunca esquece os seus filhos. Ele conhece você pelo teu nome, Ele te entende, Ele sabe da tua dor, e Ele registra cada lágrima que você tem derramado. Essa palavra de Jeremias certamente foi um grande incentivo para os judeus que estavam vivendo sob o peso do cativeiro, na distante Babilônia. Deus diz, lá em Jeremias capítulo 29, verso 10, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, se referindo a Jerusalém. Queridos, isso significava que eles não estariam para sempre na Babilônia. A Babilônia não era o ponto final de jornada daquele povo. Eles tinham a certeza dada por Deus, que eles voltariam para a terra da promessa. Alguém poderia dizer, pastor, mas 70 anos é muito tempo para estar no exílio. E a resposta de Deus é, você acha que eu esqueci do meu povo? Eles foram ao cativeiro porque eles se esqueceram de mim. Eles se rebelaram contra a minha lei. Eles deram as costas à minha vontade. E assim, receberam a punição pelo seu pecado. Mas a minha disciplina não diminuiu a minha afeição, o meu amor por eles. Eles estarão sempre nos meus pensamentos. Queridos, é da mesma forma, assim Deus age conosco.
Deus, Ele olha para cada um de nós e vê que nós somos pecadores, mas Ele contempla o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, o amor que foi dado por você e por mim, para que nós tivéssemos um novo amanhã. E é por isso que Ele nos envolve com laços de amor e de perdão. E Deus está a te dizer hoje, você ainda é meu povo, eu não me esqueci de você. Você está passando por luta, Deus está te dizendo, eu te amo, eu não esqueci de você. Você está passando por provação, Deus está te dizendo, eu te amo, eu não esqueci de você. Eu estou contigo. Mesmo que você tenha que entrar na cova dos leões, mesmo que você tenha que ser lançado na fornalha, eu estarei contigo, seja aonde for, se suba aos céus, diz o salmista, ou se desça ao mais profundo abismo, lá estás tu, Senhor. Mas há uma segunda verdade, os pensamentos de Deus para nós são bons. Diz aqui a palavra de Deus que planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar danos. O plano de Deus é de nos fazer prosperar, crescer, frutificar, vencer, e não de nos matar, de nos causar dano. Queridos, não basta saber que Deus pensa em nós, que foi a primeira verdade. Nós precisamos saber o que Ele está pensando de nós. Porque algumas pessoas às vezes têm uma ideia distorcida, deturpada de Deus. E acham que Deus é um Deus carrasco, que está com um chicote para qualquer momento nos punir, nos disciplinar. É claro que Deus não se agrada do pecado, e Ele há de fazer justiça. Porém, o nosso Deus também é um Deus amoroso, e todo aquele que o confessa, e que abandona o pecado, e se arrepende, e se reconcilia com Deus, Ele o aceita no seu redil. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. É interessante porque em outras versões, nós encontramos pensamentos de paz, e não de mal, como tem lá na Almeida Revista Atualizada. Na King James diz, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dor e prejuízo. Na Bíblia Viva diz, planos de bem, e não planos de sofrimento. São planos, queridos, maravilhosos, de bênção, que o Senhor tem para nós. E isso responde à pergunta que muitos têm feito em nossos dias: Deus é por nós ou contra nós? Diante do sofrimento do mundo, diante das lutas, será que Deus é por nós? E a resposta para essa indagação encontra-se aqui em Jeremias 29:11. Todos os seus pensamentos se movem em direção a um fim esperado. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito definido. Nós nunca entenderemos adequadamente Jeremias 29:11, se nós pensarmos que essa passagem é um amuleto divino para nos proteger da dor ou nos impedir de sofrer. Se você acha que recitando Jeremias 29:11, você não vai passar por lutas na sua vida, que esse versículo vai te proteger, vai ser como um amuleto, como um pé de coelho, tadinho do coelho, se desse sorte a ele, ele não tinha perdido o pé. Lembre-se, este verso foi dado aos judeus para lhes dar esperança de que o seu tempo na Babilônia não duraria para sempre. Não é um cartão dizendo assim, saia da Babilônia agora, livre, e viva do jeito que você quiser. Não, não é nada disso. Na verdade, é a maneira de Deus dizer, eu ainda te amo. Mesmo que você tenha estragado tudo, mas ainda tenho grandes planos para você no futuro. E o futuro começa hoje, não apenas daqui a 70 anos, quando passar o tempo do teu cativeiro. Não apenas quando amanhecer o dia, mas é hoje, em meio à luta, em meio às dificuldades, que o meu plano para a tua vida inicia-se. Talvez alguém pergunte, e quando nós pecamos? Será que Deus nos ama ainda a si mesmo? É uma boa pergunta. E aí precisamos lembrar, queridos, que todos nós pecamos. Lá em João diz, se nós dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Não somos tão bons quanto pensamos que somos. E estamos piores do que nós imaginamos. E aí você pode dizer assim, bom, e aí? Será que não tem jeito? Será que nós estragamos tudo e essa promessa de Deus não cabe para a minha vida?
Mesmo quando pecamos, queridos, Deus não pensa mal para nós, porque isso vai contra a sua natureza. Deus não planeja o mal para a sua vida porque você pecou, porque você errou. Aqueles que não têm o Senhor na sua vida, eles vão ter uma consequência natural do juízo. Não é Deus que simplesmente os está condenando, são eles que estão caminhando para a sua própria destruição com as suas pernas. Mas no nosso caso, a palavra de Deus diz que Deus nos amou primeiro. Deus nos alcançou com o seu perdão. Você pode estar se sentindo podre, você pode estar se sentindo em pecado, e certamente você não é bom, mas esteja certo que Deus ainda te ama, e o Senhor não pode pensar o mal contra você, e mesmo quando nós sofremos por causa do nosso pecado, Deus pretende nos levar ao arrependimento e à cura. O objetivo de Deus não é nos manter no charco, não é nos manter afastados, mas o objetivo de Deus é nos curar, é nos limpar. Deus ainda nos ama, mesmo quando pecamos. O Pai não deixou de amar o pródigo, quando ele tirou os seus bens, antes do pai morrer, e queimou tudo com orgias. Não, o pai continuou o amando, e diariamente aguardava o retorno do filho. Quantos pais e mães aqui que não viram os seus filhos crescerem na casa do Senhor, que viram jovens estarem aqui ministrando louvor, outros que exerceram liderança na casa do nosso Deus e que estão afastados dos caminhos do Senhor, mas o pai e a mãe continuam orando, crendo que Deus pode restaurar, que Deus pode resgatar. Se nós fazemos isso, o nosso Deus é um Deus de plena justiça e pleno amor. Queridos, mas há uma terceira e última verdade. Deus planeja para nós um futuro cheio de esperança. É por isso que diz: planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus não apenas está dando uma vaga promessa de que as coisas vão ser melhores algum dia, em algum lugar, de alguma forma. Deus tem um fim marcado para o seu povo e nada os impedirá de chegar a esse fim determinado pelo Senhor. É por isso que nós temos o livro de Apocalipse. O nosso futuro não é algo que está aberto, como o teísmo aberto propaga, como a teologia do relacionamento divulga. Não, o nosso relacionamento com Deus é algo que está escrito, está determinado, e não foi pelas estrelas, foi pela mão do Deus Criador dos céus e da terra. Ele tem definido aquilo que vai acontecer à sua igreja, e haverá um dia em que o noivo voltará e resgatará a sua noiva, e estaremos indo ao encontro do Senhor Jesus. É promessa dele, e ele há de cumprir. Quando nós olhamos para a história de Israel, os 70 anos de cativeiro, nós aprendemos que o mesmo Deus que criou um rei pagão, que foi Nabucodonosor, que espezinhou, que humilhou, que trouxe sofrimento sobre Israel, esse mesmo Deus que levantou a Nabucodonosor, é o mesmo Deus que levanta um outro rei pagão, que foi Ciro, que passados 70 anos trouxe a libertação do cativeiro, e o povo, sob a ordem de Ciro, pode voltar para Jerusalém, pode reconstruir os muros, pode reconstruir o templo. É Deus cuidando. Os irmãos de José intentaram o mal contra ele, mas Deus tornou o mal em bem, porque havia um propósito maior, mesmo que nem os irmãos de José, nem o próprio José entendessem, mas Deus tinha coisa tremenda para Israel. Cada homem, querido, nessa terra, age de acordo com a sua própria vontade, mas Deus trabalha através dessas decisões para trazer os seus filhos de volta para casa. Foi isso que aconteceu com Israel. Talvez seja isso que possa acontecer com aquele ente querido, que tanto você ama, que você tem orado por ele, para que ele possa retornar à casa do Pai. Não desista, continue orando, continue intercedendo. Para nós, queridos cristãos do século 21, Jeremias 29:11 se torna um grande conforto, especialmente quando nós passamos por tempos difíceis.
Ele nos ensina que Deus pensa de nós, que os seus pensamentos em relação a nós são bons, e que quando os seus propósitos forem concluídos, Ele nos dará um futuro cheio de esperança. Talvez você olhe e diga assim: pastor, eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel, mas eu quero te dizer que a luz é Cristo, e a luz está te acompanhando não apenas lá no fim do túnel, mas em toda a tua jornada. Essa é a esperança e o futuro que todos nós precisamos. Essa promessa, querido, se concretizará, porém é preciso que lembremos que ainda sofremos, passamos por tribulações, mas tudo isso faz parte de um propósito de Deus para nos tornar finalmente santos. Isso pode não parecer muito consolo, quando você sente a luta explodindo ao seu redor, quando os galegos batem à sua porta cobrando as mensalidades, quando a crise chega no seu casamento. Mas saiba que você não estará na fornalha um segundo a mais do que o necessário, porque exatamente no tempo de refrigério, você sairá do fogo. Quando sua provação chegar ao fim, você será mais forte do que antes. Talvez você pergunte: o que devo fazer para passar pelos anos de escassez, de provação, de sofrimento? Eu estou vivendo isso na minha vida, pastor, e isso está me dilacerando, isso está me corroendo. A nossa primeira e maior necessidade, queridos, é nos submetermos ao nosso Pai Celestial e dizer simplesmente: Senhor, Tu sabes o que está por vir, mesmo quando tudo está escuro para mim. Tu tens um propósito mesmo quando a minha vida parece estar andando em círculos. Mas eu me curvo diante de Ti e digo: exaltado seja o nome do Senhor. Apesar de não entender o momento precário que você está vivendo, o Senhor te chama para confiar nele. À luz dessa passagem de Jeremias 29:11, a nossa posição deve ser de uma esperança cada vez maior no Senhor. Eu admito que é difícil, quando você vê um pai de família sofrendo de câncer, quando o seu casamento desmorona, quando o seu negócio vai à falência, quando a sua irmã, um ente querido, está lutando com uma depressão. Nós vivemos, queridos, em um mundo caído, e nós mesmos somos pessoas caídas, pecadoras, regeneradas, mas somos pecadores. Ainda não somos o que poderíamos ser, e não somos o que deveríamos ser ou que um dia seremos. Ainda estamos no caminho. A cada dia precisamos nos santificar, nos separar para Deus. Porém, nessa jornada, dores, sofrimentos, perdas, situações que nos aterrorizam e revelam a nossa fragilidade, a nossa insignificância, vão nos alcançar. Mas Jeremias 29:11 nos leva para fora da escuridão e nos revela a luz do Senhor. Nós não podemos escapar dos problemas da vida. Nós certamente vamos ouvir relatos de pessoas no passado que sofreram por causa do Evangelho. Pessoas que não tiveram a sua vida por preciosa, contanto que levassem a palavra de Deus aos mais distantes rincões da terra. Perderam bens, perderam famílias, perderam os valores deste mundo. Talvez o modelo de sucesso que muitos idealizaram fosse para essas pessoas fracasso. Mas precisamos lembrar sempre que em Cristo nós somos mais que vencedores. Quando o inimigo sussurrar no teu ouvido: você é um fracassado, seu negócio é um fracasso, sua família está numa derrocada, num precipício, a sua saúde vai de mal a pior. Quando ele sussurrar dizendo que não tem mais jeito para você, diga para ele: você é um mentiroso, em Cristo eu sou mais que vencedor. Essa é a resposta de Deus ao fracasso, é de nos submetermos à sua vontade e confiarmos no autor e consumador da nossa fé.